Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vivendo a Vida em Abundância. Feliz por você estar aqui novamente em mais um programa Vivendo a Vida em Abundância. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração hoje que vai mudar a sua vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma escritura que chama muito a minha atenção e que por muitas vezes me ajudou a tomar decisões e a seguir em frente quando era necessário. Muitas das vezes nós até temos vontades, desejos e sonhos, mas somos muitos guiados pelos nossos medos. Deixamos de sonhar, de planejar, deixamos de desejar por termos medo de não conseguirmos fazer, por medo de que as coisas não aconteçam. Eu creio que isso já aconteceu na sua vida. Eu creio que em algum momento Deus disse para você fazer algo, mas você ficou com medo e até hoje não conseguiu fazer. Mas a palavra de Deus diz que Ele está sempre conosco e que nós não precisamos temer, porque afinal Ele é maior do que tudo aquilo que nos cerca. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela. A palavra de Deus diz: e o Senhor disse a Abraão: saia de seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei seu nome e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoada. Amém? Quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, Abraão não tinha nada mais do que uma promessa da parte de Deus. Talvez olhando para a sua vida hoje você diga: eu nada tenho a não ser a promessa que Deus me fez. Agora, se você juntar essa promessa junto com a sua fé, eu posso dizer, afirmar que você tem tudo o que você precisa para viver a promessa. Quando Deus chamou Abraão, Deus não disse para Abraão exatamente para onde ele iria. Deus não disse para Abraão que tinha uma casa à espera dele. Deus não disse a Abraão que ele encontraria já tudo pronto. Mas Deus disse: Abraão, eu quero te abençoar, eu quero te prosperar. Então saia do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Se fôssemos eu e você ouvindo isso da parte de Deus, eu creio que como nós somos seres humanos, nós iríamos nos preocupar muito. Iríamos pensar muitas das vezes. Se Deus chamar você hoje para sair do lugar onde você está, para largar tudo que você tem e ir para uma direção que Ele ainda te mostrará. Apenas dizer para você: vá e siga, porque enquanto você caminha, eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas e vou fazer acontecer. Será que você iria? Se Deus dissesse: olha, sai daí agora, eu quero que você vá para tal lugar, será que você iria? Eu creio que, como ser humano, a primeira coisa que nós faríamos era tentar preparar o lugar para onde nós iríamos. Era entrar em contato com um, entrar em contato do outro, deixar as coisas preparadas para quando nós chegarmos lá, está tudo arrumadinho. Ver uma casa, ver um emprego, ver uma maneira de se sustentar, não é verdade? Porque nós somos seres humanos e nós temos medo. Afinal, o medo, ele faz parte do ser humano. Nós não podemos deixar de sentir medo.
mas nós não podemos ser governados pelo medo. Abraão não tinha nada de concreto, a não ser uma promessa. Abraão tinha uma promessa e tinha fé. E isso foi o suficiente para ele viver tudo aquilo que o Senhor preparou para ele. A palavra de Deus diz que nenhuma das promessas que Deus fez a Abraão deixou de cumprir. Abraão foi próspero, Abraão foi rico, Abraão foi abençoado, Abraão abençoou outras pessoas, Abraão foi pai. E até hoje nós somos abençoados a partir das bênçãos que caíram sobre Abraão. E o que eu quero falar com você hoje é sobre esse medo. Sobre esse medo de arriscar. Esse medo, sabe, que a gente sente que nos impede de mergulharmos nas nossas promessas. Esse medo que nos impede de avançar. O medo que nos impede de desfrutarmos das promessas de Deus para nós. Se Abraão tivesse agido com medo, Abraão não teria desfrutado de tudo que o Senhor preparou para ele. O medo te impede, o medo te paralisa. E a palavra de Deus diz que o justo, ele vive por fé e não por medo. Sabe? A fé, ela é como se fosse um combustível que te faz prosseguir. Você está entendendo? A palavra de Deus diz que a fé, ela precisa gerar uma ação para que ela traga resultados. Porque a fé sem ação, ela é morta. Ou seja, a fé, ela é uma ação que faz Deus reagir ao nosso favor. Deus chamou Abraão, prometeu a Abraão. Agora, se Abraão não tivesse ido, Deus não poderia fazer nada por Abraão. Mas Abraão teve fé para agir quando recebeu a promessa. E o que você tem feito com as promessas de Deus? O que você tem feito com tudo aquilo que o Senhor prometeu a você? Você tem engavetado por causa do medo? Você tem deixado de seguir em frente porque pensa que pode não dar certo? Se você pensa dessa maneira, deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem fé. Você não confia no Deus Todo-Poderoso que você diz servir. A palavra nos ensina que nós devemos prosseguir, que Deus nos chamou para prosseguir, não para retroceder. E todas as vezes em que nós retrocedemos, em que nós demos um passo para trás, em relação àquilo que Deus diz que nós devemos fazer, nós estamos dizendo para Deus, me desculpe, mas eu não confio que o Senhor proverá para mim aonde eu irei. Sabe, quando Deus disse para mim sair também do meio da minha parentela e vir para essa terra distante, eu não tinha nada em mãos. Eu não sabia como seria a casa, eu não sabia nada. A única coisa que eu disse para Deus foi, Deus, se o Senhor não for comigo, se não for essa a tua vontade, se eu estiver enganada, por favor, não me deixe ir. E as coisas foram acontecendo, sabe, de uma maneira inexplicável. E por obedecer e ter fé, eu tenho vivido coisas extraordinárias na presença de Deus. Promessas estão sendo cumpridas na minha vida. Eu aprendi que eu devo fazer mesmo com medo. Como eu estava falando no início, se nós recebêssemos uma promessa dessa e Deus dissesse vá, nós queríamos primeiro saber como era o lugar. Nós íamos querer primeiro saber como você faria para sobreviver naquele lugar. Você não confiaria totalmente na provisão, nos cuidados e no amor de Deus, como Abraão fez. Você duvidaria se verdadeiramente Deus te sustentaria naquele lugar. Isso faz parte do ser humano. E para algumas pessoas, isso pararia. Em algumas pessoas, isso bloquearia elas. E elas não avançariam, não iriam em direção à promessa. O nosso grande erro, sabe qual é? É que Deus, muitas das vezes, diz assim, vai, faça.
Mas nós estamos sempre dizendo para Deus, Deus, eu vou fazer, mas só quando as coisas melhorarem. Deus, eu vou fazer, mas só quando eu tiver isso. Deus, eu vou fazer só quando tiver aquilo. Sabe, a gente está sempre colocando condições para cumprir a ordem de Deus, para andar em direção à promessa de Deus. A gente está sempre esperando o tempo certo, o momento certo, a oportunidade certa. Sabe quando é o momento certo? O momento certo, a oportunidade certa, a hora certa é quando Deus diz, vai, porque eu sou contigo. Quando Deus dá a ordem, esse é o momento certo de você ir. E Abraão, ele confiou completamente em Deus. E ele andou até chegar onde Deus quis que ele chegasse. A fé é o combustível que vai te levar aonde Deus quer que você esteja. Talvez você esteja esperando a oportunidade certa, mas Deus já fez essa oportunidade acontecer. Deus já deu uma ordem. Agora você precisa seguir a ordem de Deus, para que você possa desfrutar das promessas que Ele te fez. A palavra de Deus diz que Noé, ele recebeu uma mensagem da parte de Deus para construir uma arca e salvar a sua família. Mas Noé passou a maior parte da sua vida construindo aquela arca. E muitos zombavam de Noé por ele ter acreditado naquela promessa. E Noé tinha uma promessa e tinha fé. E a fé dele foi o combustível para ele obedecer e conseguir construir aquela arca. E a palavra de Deus diz que Noé, ele viveu a promessa. Ele teve a sua família salva por meio da arca, construída por meio da obediência, por meio da sua fé. Você não precisa ver as coisas como elas, sabe, como elas irão. Você não precisa ver para crer. Fé é você colocar o pé sabendo que Deus vai prover o chão. Agora, você colocar o pé só quando você ver o chão, isso não é fé. Viver por fé é totalmente o contrário do que nós imaginamos. Fazer as coisas acontecer por meio da fé requer, sabe, muita confiança e dependência de Deus. Requer muito entendimento e sabedoria sobre o mundo, discernimento sobre o mundo espiritual. Viver por fé é viver uma vida de milagres. Como eu já disse, a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. O nosso grande problema é que nós queremos viver pelas nossas próprias forças, pela nossa própria sabedoria, nosso próprio discernimento. E nós queremos fazer as coisas acontecerem primeiro, para depois nós irmos. Quando Deus diz para você iniciar o seu ministério, aí você diz para Deus, Deus, eu vou esperar a oportunidade certa, eu vou esperar ter dinheiro, eu vou esperar ter isso, eu vou esperar ter aquilo. Isso não significa que você está obedecendo e agindo por fé. Significa que você está confiando no homem e não em Deus. Quem lembra de Naamã? Naamã é como muitos de nós. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldades na nossa vida, esses momentos de dificuldade, eles nos levam para perto de Deus. São os momentos em que nós mais adoramos ao Senhor. No momento de desespero, nós nos apegamos a toda e qualquer palavra. E nós exercemos a nossa fé naquilo. Nós colocamos a nossa fé naquilo, achando que aquilo vai mudar a nossa vida, a nossa história. Nós nos entregamos, nos esforçamos e fazemos tudo para que aquilo aconteça. Não é assim? Então, Naamã estava passando por um momento de grande dificuldade. Estava com uma lepra tomando conta do seu corpo. E Naamã recebe uma palavra de uma jovem que foi levada para sua casa como escrava. E a jovem fala sobre um profeta de Deus que poderia curá-lo.
Naamã, desesperado, creio que você também faria a mesma coisa, se agarra naquela palavra e coloca toda a sua esperança naquilo. E ele vai até o rei, fala o que a menina disse, o rei envia uma carta ao profeta Eliseu, ao rei, e o profeta Eliseu sabe que essa carta chegou até o rei, e o profeta Eliseu disse que Naamã poderia ir até ele. Mas preste atenção numa coisa, eu quero que você entenda uma coisa. A fé, ela só traz milagre quando ela é uma fé certa. E qual é a fé certa? A fé certa é a fé em Deus. A nossa fé ela tem que estar em Deus e não no homem. É por isso que eu digo que quando você recebe a promessa e tenta fazer as coisas acontecerem antes de você ir, significa que a sua fé não está em Deus, mas está na sua própria força. Naamã se agarra àquilo e ele tem a esperança de que o homem o curaria. Como se Eliseu fosse mais um dos curandeiros daquela época. Um toque de Eliseu, uma reza de Eliseu, um ritual que Eliseu fizesse, curaria Naamã. Essa era a esperança de Naamã. Naamã então chega até Eliseu. Eliseu nem sequer vai até Naamã, mas manda uma ordem. Vai até o rio Jordão, mergulhe 7 vezes e será curado. Eliseu deu uma promessa, uma direção, um caminho para a cura de Naamã. Naamã fica indignado porque não era isso que ele estava acostumado. Ele estava habituado a rituais de cura, a rezas e medicamentos e coisas. Então ele esperava que o homem fosse lá e tocasse. Por quê? Porque a fé dele estava no homem e não no poder de Deus, que operava através de Eliseu. Mas o que mais gosto nessa história toda são dos soldados. Os soldados, sim, têm fé. Aí os soldados Naamã ficou indignado porque esperava que Eliseu fosse até ele tocar nele, porque a fé de Naamã estava no toque de Eliseu no homem. E diz, por acaso não temos rios melhores do que o Rio Jordão? Menosprezou, sabe? Então os soldados dizem assim, é uma coisa tão fácil, vai lá e mergulha, é só obedecer, sabe? As coisas vão acontecer por meio da fé e não por meio do homem. Aí a palavra de Deus diz que Naamã vai, mergulha 7 vezes e é curado. Sabe, a fé certa é a fé em Deus. E se você não tiver fé em Deus, você não vai viver as suas promessas. A cura não estava em Eliseu, mas a cura estava com Eliseu. Deus estava com Eliseu e agia através de Eliseu. Você precisa ter fé para que crer na palavra, na promessa e nos cuidados de Deus. Deus fez uma promessa que você nunca estaria contigo e que aonde você colocasse os pés seria abençoado. Que Ele te prosperaria aonde você fosse. Então creia nessa palavra. Coloque a sua fé na palavra de Deus e não nos homens, em você, na sua força. Sabe, a palavra diz que Naamã foi curado, não como ele esperava que acontecesse, mas como a promessa disse que aconteceria. Às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem do nosso jeito. Às vezes a gente até faz as coisas acontecerem na esperança da promessa ser cumprida. Mas ela vai ser cumprida quando você exercer a tua fé. Não quando você exercer a tua força. Não quando você exercer a tua própria sabedoria. O que Deus está nos dizendo hoje é faça. Faça mesmo com medo. Apenas vá. Apenas obedeça. Apenas exerça a sua fé em Deus e não no homem. Para a fé funcionar, ela precisa estar em Deus e não no homem.
Tem muitas pessoas esperando promessas serem cumpridas, mas confiando em si mesma. Quantos sonhos e projetos seus você engavetou na esperança, sabe? Na esperança de acontecer, mas não aconteceu. Tem pessoas que até hoje estão esperando Deus fazer as coisas acontecer, quando na verdade Deus está esperando você obedecer e exercer a tua fé. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, diz assim, 15, entretanto, se mantivesse a lembrança de que teriam a oportunidade de retomar, em vez disso, aspiravam a uma pátria melhor, celestial. Essa é a razão pela qual Deus não se vergonha de ser chamado o Deus dele, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser testado, ofereceu Isaque como sacrifício. Sim, ofereceu o seu único filho, aquele que recebera as promessas. Mais uma vez, a Bíblia está falando sobre Abraão. O mesmo que não esperou ver o chão para pisar. O mesmo que recebeu a promessa, acreditou e andou em direção a ela. Ele agora era pai do seu único filho, o filho da promessa. E Deus disse a ele, Abraão, vai e sacrifica o teu único filho. E mais uma vez, Abraão foi e andou em obediência e por fé. E quando Isaque pergunta, pai, eu vejo aqui lenha, eu vejo o altar, e onde está o sacrifício? Aí Abraão diz, Deus proverá para si. Abraão foi sabendo que Deus não tinha se arrependido da promessa que tinha feito. Abraão foi acreditando que a promessa estaria de pé e ele seria pai de multidões e teria descendentes. Apesar de Abraão, de Isaque ser seu único filho, agora está em caminho de sacrificá-lo. Não espere as coisas acontecerem para você fazer. Não tenha medo de seguir a ordem de Deus, de obedecer ao Senhor quando Ele disser para você, vai. Todas as vezes em que você se sentir insegura e sentir medo de cumprir a promessa, vai. Vai, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. E Ele vai cuidar de você enquanto você caminha, enquanto você segue. Então é hora de você desengavetar esses sonhos, esses projetos e fazer as coisas acontecerem. Sabe, você está aí há quanto tempo esperando Deus fazer? Mas a promessa já foi feita. A ordem já foi dada. E Deus está esperando você seguir a ordem. Seguir com fé, seguir confiante, acreditando que Deus proverá o que for necessário para você viver a promessa. Viva por fé e não por medo. Como eu já disse, a fé é o combustível que vai fazer você chegar aonde Deus deseja que você chegue. Faça, mesmo com medo, faça, porque Deus garante.